Olá pessoal, paz de Cristo. Vamos continuar estudando as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2025. Nós estamos aprendendo com o exemplo da igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição hoje é a de número 9, tá? Que foi a do dia 31 de agosto de 2025. Uma igreja que se arrisca. Lembra que a lição anterior foi uma igreja que resolve seus problemas? Quando a igreja ela separa diáconos para o serviço, para o ministério, né? Para atender as mesas, mas teve um deles ali que se destacou e o nome dele é Estevão, né? Inclusive é o nome do meu filho, Estevão. E aí Estevão se destacou, né? Foi entre um daqueles 7 lá escolhidos, cheios do Espírito Santo, cheio da fé, né? Cheio de sabedoria, mas ele foi além daquele chamado que é um importante negócio, nós falamos sobre isso, né? A oração e a palavra tão importante quanto o ministério de servir, de cuidar das pessoas. E só que Estevão se destacou como um grande evangelista. Lá na frente a gente vai ver também Filipe aqui, ó. Um desses aqui também, não é isso? Filipe, em Atos 8, na lição que vem, vamos falar um pouco sobre isso. Se apresentou como um grande evangelista. E esse diácono Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Então, além de cuidar do social da igreja ali, da alma, né, do pão do dia a dia das pessoas, da necessidade do dia a dia, ele também levava o pão espiritual, né? E aí foi pagar um grande preço por causa disso, porque esse cuidado que ele tinha com as pessoas como um diácono e o ser cheio de fé e de poder e levar cura também física e espiritual às pessoas, uma obra integral, né, que representa realmente o que é a missão da igreja. A igreja ela tem essa missão holística, integral, de alcançar o homem alma, corpo e espírito. E Estevão estava alcançando, representando plenamente essa chamada de Deus para nós. E aí tinha ali os opositores, né? Que eram os da sinagoga chamada dos libertos, os judeus helenistas de Cirene, alexandrinos, Cilícia, Ásia, que estavam disputando com Estevão. Então, esse disputar, a lição, inclusive, faz um comentário bem legal, bem interessante sobre isso. Deixa eu enfatizar mais aqui na revista. Onde esse disputar, né, era uma discussão religiosa, filosófica, era realmente um debate, certo, a respeito de ideias, mas também com o objetivo de impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas, né? Então não foi uma simples discussão. Quando fala aqui que eles então disputavam com Estevão em Atos capítulo 6, este verso 9, está falando ali de debate acirrado, ferrenho e com um propósito de impor o seu conhecimento, né? A sua visão sobre os outros. Ele não estava ali simplesmente ouvindo Estevão e pronto a dizer assim, poxa, que legal, a gente aprendeu alguma coisa diferente com você. Não, diz assim, Estevão, fala aí, tá falando legal, mas ó, você tem que acreditar no que nós acreditamos, que nós queremos. E qual era a raiva daqueles opositores em relação a Estevão, à igreja, que foi em relação a Jesus, que foi em relação a João Batista, que foi em relação aos profetas anteriores, não é? Porque eles pregaram a verdade, pregaram a palavra de Deus, não é? Acusaram Jesus, por exemplo, de ser um charlatão, e isso era uma mera acusação realmente, porque Jesus ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele expulsava os demônios realmente, não tinha charlatanismo. Jesus não era um mercenário, Jesus não aceitava dinheiro pelo que ele fazia por amor realmente, por devoção a Deus, por obediência ao Pai. O apóstolo Paulo fala quando ele fala sobre o amor, né, em Coríntios 13, diz que é possível alguém, inclusive, queimar o seu corpo em sacrifício, dar os seus bens aos pobres e não ter amor. Mas não é o caso de Jesus, não era o caso dos profetas, não era o caso dos apóstolos, não é o caso da igreja. A igreja faz por amor a Deus, sobretudo, e por amor ao próximo.
e pregando a verdade, vivendo a verdade e realmente ajudando as pessoas pelo interesse de querer vê-las bem, tá certo? Quando a igreja então repartia os seus bens, quando a igreja perseverava na oração, na doutrina, quando a igreja realmente via ali um necessitado e procurava suprir a necessidade daquele necessitado, a lição anterior falou de em algum momento as viúvas helenistas, né, não serem contempladas ali na distribuição dos alimentos. Isso foi logo resolvido como algo importantíssimo a ser resolvido, a ser tratado com muita seriedade e com a devida importância. E a igreja fez isso e faz isso. A verdadeira igreja faz isso. Então, assim como os profetas foram perseguidos por denunciar a injustiça, denunciar a idolatria, a falsidade, a hipocrisia, não é? O adultério, a prostituição, a promiscuidade, as feitiçarias, as intrigas, aconteceu também com João Batista, aconteceu também com Jesus, não seria diferente com os apóstolos, não pode ser diferente conosco. E Estevão ele se destaca aqui como sendo o primeiro mártir e o primeiro, vamos dizer assim, grande apologeta, né, dessa nova aliança da igreja. Então, o capítulo 7 vale a pena realmente você ler todo, cada detalhe dessa grande pregação aqui, certo? Porque Estevão, o sumo sacerdote, dá a oportunidade para ele falar e ele vai então anunciar desde a história de Israel, mostrando ali os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, mas ao mesmo tempo já denunciando, né, que o povo não queria, na verdade, obedecer a Deus, o povo rejeitava ao Senhor, o seu coração queria, na verdade, voltar ao Egito, não queriam ser livres, não queriam viver para Deus, queriam voltar para a idolatria, queriam voltar para o comodismo, para a adoração de ídolos que não são deuses, não é Deus, na verdade, se alegrar com obras das suas próprias mãos e não com a obra de Deus, né? E aí já lá no Antigo Testamento, lá no deserto, Estevão mostra que Deus se afastou deles, abandonou, não é? Ou melhor, isso, Deus se afastou e os abandonou para que o povo servisse o que eles queriam, na verdade, que era servir aos deuses do céu, aos astros, adorar outros deuses, a Moloque, a Refã, deuses ali do Egito, né? E deuses pagãos dos povos cananeus e até serem levados cativos à Babilônia. Então, Estevão denuncia que eles eram homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvido, resistindo ao Espírito Santo, né? Alguns falam sobre que a graça é irresistível e tal, e a palavra de Deus está dizendo que ela é resistível sim. O homem pode sim endurecer a sua cerviz. Sabe o que é cerviz aqui atrás? Ó. Ela não se inclina para Deus, né? Não se humilha diante de Deus. É dura, cerviz. Ó, cabeça dura. Rígido. Não se humilha diante da potente mão de Deus para aceitar a graça de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, assim como os patriarcas antigos, os judeus, eles resistiram ao Espírito Santo, não é? E Jesus veio para os seus, eles não receberam. Essa geração que estava ali agora com os apóstolos, eles tinham matado Jesus, né? Ressuscitou. E os apóstolos estão testemunhando da ressurreição de Jesus. Então, toda aquela farsa, aquela mentira de que Jesus não tinha ressuscitado, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, tá caindo por terra, porque as pessoas estão sendo curadas em nome de Jesus, estão sendo libertas, salvas em nome de Jesus. A igreja está vivendo comunhão e o amor em nome de Jesus. Então, mais do que nunca, Jesus está vivo, real, presente. E isso está incomodando a todos eles. Está incomodando a todos, realmente, né? Nós já falamos uma lição sobre isso. Lá na frente, ainda vai chegar no capítulo 12 de Atos. Até o próprio poder político, o Estado está sendo incomodado, né? Que é quando no capítulo 12... vão decapitar Herodes, vai mandar decapitar Tiago e prender Pedro. Então está incomodando o Estado, a sociedade, este mundo, está incomodando os religiosos, os falsos religiosos, incomodando os judeus.
que não queriam, não é, baixar a sua cerviz para reconhecer a graça, a salvação de Deus, mas continuavam estabelecendo sua própria justiça, querendo cumprir a lei na sua força, na sua capacidade pessoal, para querer, de alguma forma, tentar agradar a Deus, esqueceram que a gente só pode agradar a Deus através de Cristo Jesus. E aí, Estevão, então, ele é perseguido, faz essa apologia da fé, essa defesa da fé, né? E, obviamente, pagou um alto preço. Por isso que a lição de hoje, né, fala sobre essa igreja que se arrisca, né? Essa igreja que se arrisca, que fala a verdade, vive a verdade. E aí, então, eles se juntam ali com ódio, com raiva, né? E eles expulsam, né? Olha lá o que acontece, ó. Gritam, tapam seus ouvidos, não querem ouvir a verdade, tem comichão no ouvido para ouvir só a mentira. Arremetem-se unânime contra Estevão, expulsam da cidade e o apedrejam. E ele morre então, né? Vão pegar as vestes, vão lançar aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o líder, na verdade, daquela articulação toda maquiavélica, né? Tanto que ele aqui no 8, aqui, ó, continua aparecendo. Ó, Paulo consentiu na morte de Estevão, e aí surge uma grande perseguição, né? E, ó, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Uma vez eu vi alguém querendo debater que Saulo ele pedia por favor, dá licença, gente, com muito carinho, né? Isso é uma ilusão, né? O pessoal romantiza o evangelho, né? As pessoas tentam romantizar a Bíblia e querem romantizar o evangelho. Então esse evangelho de oba-oba, né? Que aceita Jesus para a tua vida ficar boa, aceita Jesus para parar de sofrer, aceita Jesus para você ser feliz. Isso aí é muito papo furado, isso é um fake news das fake news, a mentira das mentiras, né? Aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus para agradar a Deus vai padecer perseguições. Jesus padeceu perseguição, né? Inclusive aqui em Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, fala a respeito, né, dos deveres dos servos cristãos. Eles eram escravos e diz assim, sujeite-se aos senhores não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Por quê? Não é? É coisa agradável, por causa da consciência de Deus, padecer injustamente, fazendo bem. Fazendo bem e ser afligido, aí você agrada a Deus. Agora, fazendo mal, né? Aí não agrada a Deus, na verdade. Alguém não pode dizer assim, eu estou sendo perseguido se você não vive o evangelho. Isso não tem nada a ver. Você está sofrendo as consequências do seu pecado. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que as sigais, o qual não cometendo pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados. É interessante, né? Porque eu e você estamos numa época que está todo mundo revoltado, né? O crente brasileiro ficou revoltado, agora nós somos revoltados. E tá todo mundo latindo, igual o Pitbull na internet, né? Na internet, todo mundo latindo e tal. E xinga a autoridade, e xinga não sei quem, e xinga pastor, líder religioso, não religioso, e tá uma confusão. Não é verdade? Mas ninguém quer seguir Jesus, né? Ninguém quer suportar a aflição, a injúria. Ninguém quer suportar a ameaça, né? A gente quer fazer justiça com o nosso próprio braço. A gente quer responder na mesma altura. Ninguém quer mais levar um tapa, virar a face. Ninguém quer mais ser desafiado a andar uma milha e caminhar duas. Ninguém quer mais ser tirado a sua capa e também querer dar a túnica, né? Nós estamos na época dos direitos. O cristão tem os seus direitos. Nós temos, né, os nossos direitos em Cristo Jesus. Esses discursos aí vazios, ocos, que só a cada dia gera um monte de cristão Nutella, cristão vazio, superficiais. Essa que está sendo a verdade, geração de cristãos
mimimi, que ainda levantam para dizer que a gente tem perseguição aqui no Brasil. Não tem perseguição aqui no Brasil. Você que diz que a gente tem perseguição no Brasil, você não usa o seu Google, já que você vive atolado na internet, você não usa o seu Google para pesquisar sobre a igreja perseguida, que existe, ela continua hoje, atual na Terra. Entendeu? Aqui a gente... eu sou perseguido, o meu vizinho fica com som alto. Porque quando a gente está tendo culto na igreja, passa lá um motoqueiro e fica fazendo barulho lá na frente da igreja. Olha só, gente, tem que ter certeza que você está chamando isso de perseguição. Né? Pelo amor de Deus. Tá? Vamos ver o que realmente é perseguição, o que é sofrer pelo Evangelho. Tá? Para pesquisar e pense um pouco sobre isso, tá bom? Estevão morreu, foi apedrejado por causa da sua fé. Jesus morreu por obedecer a Deus, ao Pai. Os apóstolos morreram, os profetas morreram. João Batista teve a cabeça decapitada por denunciar a mentira, apontar no dedo de anunciar a um adúltero que ele estava com aquele procedimento errado na presença de Deus, tá? Jesus morreu pelos nossos pecados. Os apóstolos, daqui a pouco Tiago vai perder a cabeça por causa do Evangelho. Pedro vai ser preso. E aí a história dos demais aí, cada um sofrendo por causa do Evangelho. O próprio Saulo, né, perseguidor, vai virar perseguido também por causa do Evangelho, tá bom? Então a lição fala sobre isso, mas a certeza, gente, da vitória, né? Jesus disse, olha, não tenho medo daquele que pode matar só o corpo de vocês. Vocês têm que temer a Deus, aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. É isso que a gente tem que temer. Então, por isso que os apóstolos diziam, olha, vê se é justo obedecer a Deus ou a vocês. Claro que não é, né? Não seria justo deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês. Então, nós temos que obedecer a Deus. Tá? Estevão viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé à destra de Deus e foi apedrejado, foi morto. Mas o nome Estevão significa, sabe o quê? Coroado. Recebeu a coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Recebeu a sua coroa de justiça. Coroa da vida. Tá bom? Não estou nem considerando aqui que vai existir ainda aquele momento ainda do tribunal de Cristo, né? Ele está aguardando a ressurreição, Estevão. É bem verdade. Certo? Mas isso aí já é um fato real na vida daquele que morre por Cristo. Morre pelo Evangelho. Que Deus nos dê força, nos dê graça. É muito fácil eu estar falando aqui. É muito fácil. Pregar é moleza. Ensinar é moleza. O negócio é a prática, né? Na hora do vamos ver se realmente somos cheios do Espírito Santo. E Estevão cheio do Espírito Santo. Isso é ponto fundamental, não é? Cheio do Espírito Santo. Ele viu a glória de Jesus, Jesus à direita de Deus. Então, só sendo cheio do Espírito Santo, só olhando para o céu, só com os olhos no alto, é que nós vamos realmente vencer, tá? Esse mundo tenebroso, esse mundo perdido. Estevão deu esse exemplo para mim e para você, para nós seguirmos. A mesma graça de Jesus sobre ele, o mesmo Espírito de Jesus sobre Estevão, ele está sobre mim, está sobre você também, está à disposição da igreja. Mas não podemos ser cabeça dura como o povo de Israel. Não podemos ser incircuncisos de coração. Não. Tá? Nem de entendimento. Não podemos resistir ao Espírito. Precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Que o Senhor nos dê graça para vivermos o Evangelho. E esse compromisso, né? Certo? De seguir a Jesus a cada dia, renunciando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.